o Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. 2 Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. 3 Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. 4 Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. 5 Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeliz, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. 6 Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. 7 Em seguida ponha na cabeça dele o azeite de ungir. 8 Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. 9 Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. 10 Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. 11 Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. 12 Depois pegue o sangue do touro e, com o dedo, ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. 13 Em seguida queime no altar, como oferta para mim, as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. 14 Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. 15 Depois pegue um dos carneiros, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. 16 Mate o carneiro, pegue o sangue com ele e borrife os 4 lados do altar. 17 Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras, e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. 18 Queime o carneiro inteiro em cima do altar, como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. 19 Depois pegue o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. 20 Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. 21 Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir e com eles borrife Arão, e as suas roupas, e os seus filhos, e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. 22 Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. 23 Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo: um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. 24 Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. 25 Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. 26 Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. 27 Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. 28 As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. 29 Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. 30 O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. 31 A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado.
32 Na entrada da tenda da minha presença eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. 33 Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. 34 Por isso a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. 35 Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. 36 Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois ungirá a fim de torná-lo santo. 37 Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. 38 Todos os dias, e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. 39 Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. 40 Junto com o primeiro carneirinho ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E, como oferta, derrame 1 litro de vinho. 41 À tarde ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, ó Senhor, e o seu cheiro me agrada. 42 E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. 43 Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. 44 Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos, e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. 45 Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. 46 Eles ficarão sabendo que eu, ó Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles.